Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Para você que está saindo do sistema religioso, ou você que está passando por uma dificuldade aí, com as pessoas onde você vive dentro da sua denominação, ou com os líderes religiosos, seu padre, pastor, esse pessoal, e você mora ali em São Paulo, Arujá, Suzano, eu dou uma dica para você. Procure o Valdemir. É um irmão preparado, um irmão que já foi líder religioso, já conhece toda a palavra. E hoje a nossa grande maior dificuldade, qual é? É as pessoas que Deus está chamando para fora do sistema. E tem um texto aqui, a gente está hoje aqui num dia maravilhoso, nós gostamos de algo que não tem na sua denominação. Né, no nosso Dia dos Pais aqui, com o pai do Valdemir, com a família dele, que é uma família linda. E dentro do sistema religioso onde você frequenta, tem uma palavra que não está mais aí dentro, que chama-se comunhão. Você vive aí dentro, encontra o irmão, paz do Senhor. E aquele lá, Valdemir? Olha para o irmão do lado, fala que você ama ele. Terrível. Está cansado disso? É porque Deus está chamando você para fora. E tem um texto aqui muito bom, que não pregam nas denominações. Quanto tempo você está aí? Ah, faz mais de 25 anos? Deixa eu falar para você. Você nunca ouviu pregar. Então, o que não prego lá, nós pregamos aqui, porque nós somos livres. Nós não temos compromisso com ninguém, somente com a palavra. Então, Valdemir, vou até segurar o microfone para você aqui. O sistema religioso está meio errado, né? Pastor, padre, aquele púlpito com as pessoas lá em cima, uma cadeira onde uma pessoa tem que ficar lá sendo homenageada porque ele é o pastor maior, pessoas sendo maiores, os outros sendo menores. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz disso, hein? Não, vamos ver aqui. Tá certo, Maurício. Eu vou ler aqui para os irmãos o que o Mestre Jesus, né, ele deixou aqui para nós. Porque o Senhor Jesus, ele deixou os seus ensinamentos para todo aquele que se denomina, né, se declara cristão. Qual que é o compromisso dele? É obedecer o que Cristo ensinou, né? É obedecer o que Cristo ensinou. E ele falou lá em João 8,31, né? Se andares na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então, quer ser discípulo de Cristo? Faça o que Cristo mandou. Né? Independente da sua religião, da sua denominação, nós não queremos nem saber qual é a sua igreja, qual a placa de onde você frequenta, mas eu tenho certeza que você quer fazer a vontade do Mestre, né? Porque é isso que nos interessa. Então, vamos à palavra? Vamos ao que o Mestre falou? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 23. Está escrito assim, ó. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disserem, mas não façais o que eles fazem, pois pregam e não praticam. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Valdemir, filactérios aí é vestimenta, né? Vestimenta, são vestimentas especiais, né? Alguns aí estão usando umas túnicas especiais, ou mesmo o terno e gravata, é isso aí, né? Exatamente, são roupas diferenciadas, né? Que diferencia o clero dos leigos, né? Então, você está lá em cima com destaque, né? Eu tive lá há muito tempo, usava lá os ternos, os paletós, e o povo lá embaixo, né? Muitas vezes com as roupas normais, mas as lideranças elas se destacam. Então, é isso que a palavra aqui quer dizer, são roupas especiais, né? Diferenciada do público normal, né? O diaconato, às vezes, usa até uniforme dentro das denominações, né? Tem o diácono que usa uma roupa na portaria, outro no meio. Mas vamos ao texto aqui, o pessoal já está entendendo, né? Exatamente. E o interessante, né, Maurício, é que Jesus, né? Ele era tão igual, que quando foram prender ele, né? Até tiveram que usar Judas para dar um beijo no pescoço de Jesus. Né? Porque quando os guardas chegaram, aquele monte de homens lá, judeu, ninguém sabia quem era o mestre Jesus. Por quê? Porque ele se vestia como todos.
Não tinha diferença, ele não tinha roupa especial. Então ninguém sabia quem era ele. Então tinha que beijar o pescoço dele para saberem que ele era o Mestre Jesus. Que interessante, né? E hoje, será que é assim, Maurício? Dá para diferenciar um cardeal das pessoas normais? Eu quero que você mesmo que está vendo nosso vídeo faça o seu próprio julgamento. Será que lá dentro aqueles que ensinam não estão com uma roupagem e se portando diferente dos demais lá embaixo, no destaque? Vamos à palavra. Exatamente. Então, continuando aqui, ó. E ele disse, né? Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eu já vi. Lá em Sorocaba, não sei se lá em Suzano acontece isso, mas tem aquele púlpito, assim, tem as cadeiras lá das pessoas que são mais velhas, das pessoas em destaque, quem vai ser o pregador na noite, fica tudo sentado lá em cima, então, né? Seria isso também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma diferenciação de assentos, né? E aí ele continua aqui, né? De serem saudados nas praças e de serem chamados rabi, que a palavra rabi quer dizer mestre, quer dizer líder, né? Aí veja bem, você se denomina um cristão, né? Então aí Jesus fala para você aqui, ó. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Que lindo, né? A palavra de Jesus. Todos vós sois irmãos. Então Jesus aqui, ele estava simplesmente desmoronando o sistema clérico. É isso que ele fez, ele acabou com o clero, não existe. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E ele continua falando aqui, ó. A ninguém na terra chamei pai, porque você só tem um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Afinal de contas, a religião, ela não é empresa, né? A denominação não teria que ser uma empresa, não é verdade? Mas só que, infelizmente, hoje virou uma empresa. Então, por isso que tem o chefe, é o pastor-chefe, é o pastor-presidente, e assim por diante. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei. Agora Jesus manda um alerta aqui para os líderes, né? Valdemir, o ai é ai, né, na Bíblia. O ai é ai, né? Significa dor, né? Ai, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Só até aqui acho que tá bom, né, Maurício? Olha, isso aqui já dá praticamente uma Bíblia. Praticamente aqui, o que a gente está vendo aqui agora, Valdemir, é um ensinamento que você leva 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos dentro da denominação e você não aprende. Porque não ensinam isso lá. Eu nesse caminhando, como falei de Jesus, com 1 ano e meio, conhecendo os irmãos preciosos que nós chamamos, eu falo assim, o aprendizado, ele é fantástico. E quando a gente chega, começa a falar com as pessoas disso, as pessoas ficam maravilhadas, falam, mas como que não me ensinaram isso até hoje? Como não ensinaram? Uma questão básica, a ninguém será chamado de mestre. Hoje todo mundo quer título. Exatamente, exatamente. Hoje o que mais tem é título. Inclusive títulos de pastores, de apóstolos, de missionários, né? Títulos que não foi deixado para ninguém. Quando Jesus selecionou os 12 apóstolos, foram só os 12 apóstolos. Na verdade, quando eles Jesus instituiu ali o apostolado, existiu a morte de Judas, né? Que morreu. E quando Judas morreu, substituíram esse apóstolo, né? E foi substituído por Matias. E ali houve uma eleição entre os apóstolos para escolher daqueles que viveram ali, que estiveram com Cristo, que observaram tudo que Cristo fez, que foram testemunhas oculares ali do que Cristo viveu, das obras que ele praticou. Então, naquele momento, instituiu-se um outro apóstolo, que foi Matias, e parou por aí. Então, esse negócio de instituir-se hoje, se auto-intitular apóstolo, realmente é mais uma das que o Senhor não deixou para ninguém fazer.
Tanto é que o resto foi discípulo. O próprio Estevão, que foi apedrejado, né, o primeiro mártir, era discípulo, né? E todos os outros eram discípulos de Cristo. Então, apóstolos foram somente aqueles 12, né? Então, hoje se intitulam, que é mais uma coisa errada, como é a questão de pai, né? Como é ser chamado de líder, como é a questão pastor, né? Que o título de pastor ele não existe. Na verdade, a Bíblia fala de dom pastoral. É dom de você exercer o ensinamento da palavra. Isso é um dom pastoral, mas ele não é um título hierárquico, ele não é um cargo, como se colocam hoje, né? Então, infelizmente, isso tudo tem ocorrido hoje no sistema. Quem são os feridos, quem são os machucados, quem são aqueles que vão para dentro de casa e choram de ver a sua denominação fazendo tanto mal, são os chamados, os escolhidos do Senhor, né? E essas pessoas estão lá dentro e estão sofrendo hoje. Para nós encerrarmos esse vídeo, vamos entrar em outro tema aqui agora, que é o nicolaísmo. Mas eu quero falar, qual o recado que você dá para essa pessoa? Eu vou até te passar o microfone aqui, que você vai encerrar esse vídeo aqui. Essas pessoas que têm saído do sistema, sofrido, com decepções, né? Com muitas tristezas que passaram, o recado que eu dou é, não desanime, porque o Senhor, Ele é na sua vida. E Ele nunca desanimou de você. O Senhor, Ele disse até uma vez que das ovelhas que o Senhor deu para Ele, nenhuma Ele perdeu, né? Então o Senhor, Ele é um verdadeiro pastor, Ele vai onde você está e Ele vai te dar o acalento que você precisa, Ele vai te esclarecer, porque você é uma ovelha dEle, né? Você é uma ovelha dEle, você quer a verdade, então você está saindo por quê? Porque você não concorda com as injustiças, com as mentiras, com as coisas que estão contra o que a Bíblia fala. Então, Jesus, Ele é o verdadeiro pastor, Ele está com você, e Ele vai te instruir, Ele vai te conduzir, e você vai encontrar os irmãos, as pessoas que também pensam como você, que passaram pelo mesmo caminho que você passou, pela mesma trajetória, você vai encontrar essas pessoas, assim como eu encontrei o irmão Maurício, aqui de Sorocaba, encontramos o irmão Áquel, lá de Palhoça, Curitiba, o irmão Paulo, né, de Arujá, e o irmão Nelson Seolim, de Itaquá, o irmão Valésio, né, lá de Andirá, né, e, nossa, e tantos irmãos que a gente tem encontrado, e você vai se achegar e você vai ter a comunhão com esses irmãos, como nós estamos aqui agora na casa do meu pai, Dia dos Pais, estamos em comunhão. Foi isso que o mestre fez, era isso que Jesus fazia, era comunhão. Não é isso que se vive hoje lá dentro do nicolaísmo, né? É a verdadeira comunhão, é o amor, é você ajudar o necessitado, aquele que precisa, aquele que está no seu caminho, passando uma necessidade, né? Era isso que o mestre fazia, ele saía ajudando as pessoas que estavam no caminho, ensinando, instruindo, alimentando, curando as enfermidades das pessoas, instruindo eles na verdade do conhecimento da palavra, né? Conforme está escrito lá, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela está escrita na palavra. E essa verdade é o que a gente tenta anunciar aqui. Então, estando na região ali de Suzano, Arujá, Poá, Ferraz, nos procure, né? Que nós estamos ali, temos todo o amor para estar ajudando as pessoas. Estando na região ali do Vale do Paraíba, ali, procure o Maurício, né? Que ele está ali em Sorocaba, né? Ali aquela região toda, Campinas e região... Irmão Jorge, que está em Campinas. Então, assim, são muitos irmãos, né? E, independente da região que você tiver, faça contato conosco que nós vamos sempre indicar pessoas para você estar se reunindo, para você estar tendo a comunhão verdadeira, para você estar tendo um estudo da palavra de Deus, né? Sem nenhum interesse, somente o interesse na comunhão verdadeira, conforme o mestre ensinou. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.